Oi, aqui é o Mikael. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a LGA 2011. Como tem conteúdos no meu canal relacionados a isso, né, placa-mãe, etc, eu resolvi fazer um vídeo um pouco melhor, mostrar minha máquina, falar um pouco mais sobre a LGA 2011, para ajudar o pessoal a decidir se vai comprar, se não vai comprar, o que vale a pena, o que não vale, quais são as dicas, os cuidados, etc. Vou começar mostrando minha placa-mãe, meu processador, tudo que tem no gabinete. Isso aqui é o meu computador. Tem um gabinete, tem uma fonte, tem uma placa-mãe, que é uma E5 3.2H, um cooler e um processador, que é o Xeon E5 2650V2. Eu vou abrir o AIDA 64, mostrar um pouco mais sobre ele. Esperando o AIDA carregar. Vou abrir o sumário. Processador, como eu falei, um 2650V2. Placa-mãe não tem nome aqui, mas é uma E5 3.2H. Chipset dela, Q67. Aí você me pergunta, como assim Q67, né? Logo menos a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Memória RAM tem 4 pentes de 2, que dá para você ter 4 canais de memória, certo? Ocupados. Vou fazer um teste de memória para vocês verem. 4 pentes, 1600 MHz. Deu quase 47 GB por segundo. Você pode ver que o posicionado logo abaixo tem um i7 Extreme, uma X79, uma placa-mãe com um chipset X79, memória com uma frequência igual ali, timings diferentes na latência, e ficou atrás um pouquinho. Não foi uma diferença muito grande, ó. Enfim, CPU Queen. Quanto é que um E5 desse dá? 66 mil e tanto. Tá ali acima do meu 850K e abaixo do 7800X. Tem um 4930K aqui, ó, que é um LGA 2011 também, tá abaixo. Por aí vai. Isso aqui é uma pontuação multicore, tá? Conta todos os núcleos. Eu vou começar daqui a pouco a rodar o Cinebench R15. Vou deixar ele rodando. Voltando à história da LGA 2011, com o tempo, né? Aqueles processadores lá que o pessoal comprou i7 e tal para o usuário final, continuou a um preço bem elevado, enquanto que de servidor geralmente cai bastante. Por que que cai? Porque as empresas vendem em legado. Se brincar, vende até aquilo. Eles têm que seguir algumas regras, né, algumas tabelas de depreciação, dependendo do país e tudo. Nosso país não é diferente. Para poder fugir do imposto, né, essa questão de você vender e seguir a tabela de depreciação. Porque se você vende acima de um certo valor, você tem que pagar um certo imposto. E é uma coisa bem chata. Deu 1085 CB. Isso é no multi, tá vendo? Vou rodar o single comparativo ali com os processadores que tem aqui na tabela. 3930K, 4770K. Então, com o tempo, os processadores de empresa vão ficando estocados ali, né? LGA 2011 era uma plataforma cara e tudo. Pouca placa-mãe para usuário final. As pessoas, até um tempo atrás, não estavam conseguindo comprar porque tinha pouca placa e tudo, né? Umas que não suportavam muito bem, Xeon no caso. Enquanto que i7 de usuário final é bem caro. Então acaba não valendo muito a pena. Bom, com o passar do tempo, o pessoal na China começou a desenvolver umas placas mais acessíveis, alternativas. E o que eles fizeram para continuar tendo a LGA 2011? Colocaram um chipset que não é nem X79 nem C602, são os tradicionais. Eles começaram a colocar H61, Q67, Q77, Q75, B75 na maioria das placas alternativas. Tem muita placa-mãe da Huananzi, da XLZ Runing, né, da Yanwei. A maioria delas tem chipset diferente do que geralmente vem a LGA 2011. Bom, para quem não sabe, LGA 2011, a controladora de memória fica no processador, a parte de vídeo com o PCI Express, né? Todos os PCI Express ficam no processador, lembrando que ela não tem gráfico dedicado, né? LGA 2011 não tem gráfico dedicado nos processadores, só tem a parte de controle para a placa de vídeo mesmo, né? Junto com o PCI Express e tudo.
E o ViaSul, que é o chipset, generalizando, ele controla USB, SATA, PCI Express X1, às vezes um pouco maior, só que é difícil de você ver sendo usado e tudo, pelo menos nas plataformas high-end como essa. Enfim, eles trocaram o chipset, lançaram no mercado placas bem acessíveis, com um chipset diferente, funciona. Por exemplo, essa placa-mãe aqui, ela tem uma Q67, não um chipset Q67, funciona normalmente, estou usando no dia a dia. Não percebi nenhuma diferença muito grave, mas a gente tem que considerar que se eles tiraram o chipset originalmente desenvolvido para o socket, deve ter alguma mudança importante que a gente pode não estar percebendo. Bom, eu vou investigar e talvez eu descubra mais alguma coisa sobre isso. E eu vou trazer, claro. Vou procurar trazer para mostrar do canal e etc. Vou tentar pegar uma placa-mãe que realmente tem um chipset X79 ou C602. De preferência uma chinesa dessas alternativas que dê para comprar também. Bom, preços. Falando rapidamente aqui. O meu Xeon E5 2650V2, agora, nesse momento que eu estou gravando, tá $70. A placa-mãe tá uns 85, $90. Não vou falar muito das lojas. Lembrando que o preço também muda bastante. Vocês procuram aí e vocês vão descobrir. É bem simples, bem rápido. Com certeza, quase certeza que você que está assistindo já pensou mais ou menos onde é que tem. Por isso que está dando uma pesquisada, né? Enfim. Tô tocando aqui na tela para ver se melhora um pouco. Acho que assim ajudou. Então, aí você vai falar agora de suporte um pouco, né? Então, você vai pensar um pouco sobre suporte e tal, você vai fazer perguntas. Eu vou falar sobre suporte. A maioria dessas placas chinesas aceitam normalmente um i7, aceitam normalmente um Xeon E5, série 1000, série 2000. Tem que tomar cuidado com o TDP, claro, né? Vou destrinchar um pouco os processadores antes. i7, o que você tem para LGA 2011? i7 série 3000, série 4000. Ou seja, o i7 série 3000, que era SandBridge EP, você vai falar e achar estranho, né? Terceira geração desses i7, a arquitetura é SandBridge. Isso mesmo, gente. SandBridge E, no caso, né? Porque EP é de Xeon. Essa SandBridge E é tipo uma SandBridge melhorada, que veio junto com a Ivy Bridge padrão. Enquanto que LGA 2011 teve também aquela segunda leva, que é Ivy Bridge EP e Ivy Bridge E, sendo que EP é Xeon e E é i7. E são da mesma época que os primeiros Haswell, quarta geração dos Intel, né? Sendo que eles pegam a geração anterior e dão uma melhorada para fazer essa high-end na mesma época da outra geração. Por exemplo, na época dos Ivy Bridge tinha o SandBridge E e EP. Na época dos Haswell tinha SandBridge, Ivy Bridge no caso, na verdade, Ivy Bridge E e EP. Bom, tô olhando aqui o resultado, daqui a pouco termina o R15, né? Continuando. Dentre os i7, você tem série 3000 e 4000. 3000 é o SandBridge E, 4000 SandBridge EP. SandBridge não, Ivy Bridge E. Nossa, tô me bolando todo, enfim. Continuando. 3000 é SandBridge E, 4000 Ivy Bridge E. Enquanto que os da mesma leva ali deles, né? Os Xeon da mesma leva, são EP no final. É basicamente uma alteraçãozinha ali ou outra na arquitetura, etc. Eles deram uma atualizada, pronto. Com isso você tem muitos processadores. E tem muito mais Xeon do que i7. Várias versões, várias e várias versões. Da época do SandBridge E e EP, você vai ver, por exemplo, interessantes. 2660, 2665, 2670, 2690. Enquanto que da Ivy Bridge EP e E, né? Você vai ver i7 série 4000, Xeon E5 V2, né? Tanto os 1600 quanto os 2600. E eu vou listar alguns interessantes. Considerando SandBridge EP, você vai ver o 2660, 2665, 2670 e 2690. São bem interessantes, tem um preço interessante na maioria dos casos. Ok. Aí da Ivy Bridge EP, que é a quarta geração, é estranho, né? Mas é a quarta geração. Você vai ver o 2620 V2, o 2650 V2, o 2680 V2, o 2667 V2 e por aí vai. Vou desconsiderar os 7, né, nessa lista toda aí, para falar um pouco mais, porque eles são caros mesmo. Você acha no garimpo, você tem que garimpar bem para achar um preço bom. Enfim, tocando aqui na tela para ajustar. Continuando. O SandBridge EP costuma ter 32 nanômetros, né? Eles são de 32 nanômetros.
que é a mesma litografia da SandBridge original. Eles costumam ter velocidade de canal, frequência de operações de memória até 1600 MHz nos canais de memória, 40 linhas PCI Express, etc. Tudo normal. A maioria vai ter 8 núcleos dos Xeon E5 série 2000 nessa primeira parte, e os E5 série 1000 vão ter 6 núcleos na maioria dos casos. Alguns vão ter 4 e por aí vai. Então, da SandBridge EP, se você considerar os melhores Xeon assim, para você dar uma olhada, se você for considerar para ter um desempenho bom em single core, é o E5 1650, o E5 1620, o E5 1660. Eu não tenho nenhum deles, eu vejo bons resultados, eu recomendo se você quiser algo bem parecido com o i7 mesmo. Agora, se você quer mais núcleos, né, mesmo que é um clock menor, é a linha E5 série 2000. Qual que é a diferença da 1000 para 2000? É que a série 2000 você pode usar 2 processadores. Aquelas placas de 2 processadores, para você ter um conversando com o outro, você tem que usar um processador que tem um QPI, um link QPI, para conversar, né, entre si. Você tem processadores até com mais suporte a QPI para conversar com mais processadores. Só que nesse caso você vai achar de 2 mesmo, né? Você vai ver algumas placas, a Huanan, por exemplo, a Huanan Z, ela tem uma placa alternativa que tem 2 sockets para você usar a E5 série 2000. Aí eu tô falando 1600, 1000, 2600, 2000, mesma coisa, tá, gente? Enfim, aí tem dessa primeira geração aí e tem a segunda. Interessantes para a segunda geração de LGA 2011, que já é a quarta geração dos Intel, digamos, né? E5 1650 V2, E5 1660 V2, se eu não me engano, e dos 2000, que tem mais núcleos e menos clock um pouco, geralmente, né? Esse é um perfil mais próximo ali. Você vai ver o 2620 V2, que é hexa-core, o 2650 V2, que é octa-core, o 2660 V2, que é deca-core, o 2680 V2, que é deca-core também, o 2667 V2, que é octa-core com clock muito alto. E para concluir essa parte de processadores, eu recomendo pegar Ivy Bridge EP, ou seja, a quarta geração. É estranho falar que é quarta, mas enfim. Porque eles têm um TDP menor, a litografia melhorou, o IPC aumentou, e você tem preços já bem próximos dos outros. Se você quiser um processador desbloqueado, tem também. E5 série 1600 costuma ter. E5 na verdade, né? E5 série 1600 V2 também costuma ter desbloqueados. Procure quais são os desbloqueados. Geralmente o E5 1650, o E5 1660, se eu não me engano, o 1660 V2 e por aí vai. Esses parecem mais com o i7. Se você quer um negócio mais voltado para o multi, você pega um E5 série 2600 ou 2600 V2, certo? Sendo que os V2, no geral, tanto o 1600 quanto o 2600, eles são de uma arquitetura diferente, um pouco melhor, tem umas instruções a mais, tem litografia menor, caiu de 32 para 22 nanômetros, né? A frequência de operação das memórias costuma ser 1866 e não 1600 como anteriormente. Recomendo muito. O TDP é muito mais baixo, isso é muito importante. Exemplo, eu vejo muita gente falando que quer pegar um 2670 ou um 2690. O 2670, se não me engano, tem um TDP de 115 watts ou 130. E o 2690 tem 135 watts de TDP. É ruim de resfriar, você não vai conseguir segurar bem o turbo. Às vezes você vai ter throttling pesado. Não recomendo pegar de jeito nenhum. Por quê? Porque o 2650 V2, por exemplo, ele tem um desempenho muito próximo do 2690 e já tem um desempenho um pouquinho além do 2670. E ele tem um TDP de 95 watts. É um exemplo muito importante, isso é muito bom. Melhora muito o desempenho. Assim, se você tiver uma solução ruim, uma solução térmica ruim, você vai ter umas quedas sim, então pega um processador mais leve. Outra coisa importante, é bom você pegar um processador como o 2650 V2 que tem um TDP menor, porque vai fazer o VRM da placa esquentar menos e tudo, vai ter um consumo mais baixo. Isso é uma coisa muito importante. Tem placas que tem VRM não muito bom. Um exemplo é a 2.49 da Huanan Z. No começo, quando saiu a primeira revisão, era péssimo. Melhorou um bocado, eles estão sendo bem aceitáveis. Uma que tem um VRM muito bom é a Huanan Deluxe, que ela tem VRM lá com uma corrente bem melhor. Tem que dar uma pesquisada melhor para informar bem para vocês. Enfim, é uma recomendação pegar o 2650 V2 na maioria dos casos. Ele tem um preço bacana, $70. Ele não esquenta bastante, né? Porque o TDP dele é um TDP mais baixinho ali, 95 watts. Tem um desempenho bacana, segura 3 GHz com 8 núcleos.
Agora eu vou falar um pouco sobre overclock. Overclock é bacana nessas placas alternativas? Eu diria que não. Essas placas têm essas sacadas aí, a gente tem que estudar bem o VRM, tem que saber quais são os MOSFETs, e tem pouca informação na internet. Eu mesmo não tenho uma pesquisada muito boa e ainda não vi os MOSFETs que tem na minha placa. Pretendo fazer vídeos melhores aqui em diante, mostrar um pouco sobre isso também, medir temperaturas, etc. Além disso, falando em overclock, você precisa de BIOS modificada na maioria das placas. Um exemplo de placa que não precisa disso é a One Delft. Ela geralmente tem suporte para você colocar um Xeon, por exemplo, E5-1650, que é desbloqueado. Para você fazer overclock, eu vejo gente fazendo até 4.2 sem fazer modificação física e até 4.5 fazendo volt mod, ajustando um CI ali para poder aumentar um pouco a tensão, diminuir resistência, etc. e poder permitir um pouco mais de subida. Enfim, é isso. Basicamente, falando sobre overclock, não recomendo, tem que ter BIOS mod na maioria dos casos, ou quase todos os casos, exceto a Ronan Delux, que já tem um pouco de suporte. Tem que tomar cuidado com XMP, porque a maioria não tem suporte. Memória, algumas tem problema com 1866, 1600 é o mais recomendado, mas você consegue subir. Tome cuidado com o TDP, isso ferra muito o VRM, dificulta muito da subida. Overclock por multiplicador, você sabe que vai ter que ter um E5 série 1600 ou 1600 V2, né? Enquanto que o 2600 e 2600 V2 vão permitir por BCLK. Aí tem aquele programa chamado 7FSB para ajustar o BCLK e subir um pouco, de 3 a 7% na maioria dos casos. Eu vou procurar passar um link também para vocês saberem um pouco mais sobre as placas. Tem um site russo que tem uma lista bacana sobre elas. Aqui deu para ver que deu um single fraquinho. Já consegui resultados melhores. Eu acho que não tá um single muito bom, porque deve ter alguma coisa rodando no fundo, então desconsiderem um single. Tá aqui o comparativo de single. Ele tem um single parecido com alguns i3 ali. Tá bem baixo mesmo. Deve ter sido alguma coisa rodando no computador. Que eu já bati 160 de single. Enfim, mas de multi você vê que ele é bem forte. Ele realmente tem um resultado muito forte, muito bacana. E é um processador barato. Sobre placa-mãe, eu recomendo estudar bem porque é aquela história do chipset, né? B75, Q77, Q75. Geralmente vai te trazer algumas situações meio chatas. Por exemplo, alguns chipsets só tem uma SATA 3, ou não tem USB 3.0, ou não tem nem SATA 3 mesmo. Tem que tomar cuidado com isso. Não pude fazer testes assim de gameplay, benchmark de jogos, porque eu tô sem placa de vídeo boa, né? Eu tinha uma 960 que já é minimamente decente, daria um resultado legal. Vou mostrar um pouco aqui CPU-Z para vocês verem como é que fica de tensão para um uso assim normal. Geralmente eu vejo a 1.05, 1.07, mesmo ligado ao turbo e fazendo até mesmo o teste de stress. Já cheguei nesses valores usando o Raw Info para ver. Vou mostrar um pouco de processador. 2650 V2. Ivy Bridge EP, né? Porque esse aqui é a quarta geração. Ele é um Ivy Bridge tunado para chegar junto com a Haswell, né? 22 nanômetros. O Core VID está aqui. Tá 1.03. De caixa ele tem 20 MB de caixa L3. Placa principal tem o chipset Q67, como eu falei, tem a revisão dele aqui. Aqui tá falando Ivy Bridge E, deve ter alguma modificação que eles fazem para mostrar isso, sendo que o certo era falar que é Sand Bridge E. Bem curioso isso. A BIOS é moderna, tem o FI completo. A memória ele está aceitando Quad Channel. Tem 4 canais no processador mesmo. Benchmark. Rapidamente aqui só o bench. Vou comparar ele com, por exemplo, deixa eu ver uma opção bem próxima. O 5600. Já não fica muito longe de um 5600. Lembrando que ele custa muito menos mesmo. Essa versão do CPU-Z é 1.87, como vocês podem ver embaixo.
Pelo visto ele parou. É isso aí. Pra ver que tem um desempenho bacana, não fica muito longe de um R5. Tem opções melhores de processador. Minha recomendação é procurar um 2650V2 mesmo, é uma opção bacana. RAW Info, vou abrir aqui também. Mais informações sobre instruções, vocês vão vendo aí na tabela. 1.01, 1.02 de VID. Placa de vídeo é uma NVS 300, engraçado, né? Só quebrando galho aqui com ela. Tem uma SATA 3 ali, né? Aparecendo na lista, SATA 3GB, porque o disco é 3GB por segundo. Essa placa mãe tem duas SATA 3, tem um USB 3.0 atrás. Tentem pegar pelo menos uma Q67. Tem placas que tem X79 ou C602, como a Huanan Delgt, a Huning VB10, a V161 e por aí vai. A X79Z 2.4F e também, e por aí vai também. Deem uma pesquisada, vejam os processadores, procurem um multicore. O multicore desse aqui é encostado num R5600, num 7700K. Se eu testar o R20 ali, por exemplo, com certeza ele vai dar um resultado um pouco abaixo do 7700K, eu já fiz os testes. Continua sendo decente. Para uso diário e multitarefa é um processador excelente. Para jogos ele é mediano, mas se você for jogar jogos leves é bem tranquilo de rodar. Recomendo fortemente. Façam perguntas, deem dicas aí, façam bastante comentário. Eu vou procurar fazer um vídeo melhor, vou procurar trazer uma placa-mãe melhor, até um processador melhor no futuro não muito distante. Bom, e é isso aí. Tchau.